ESPN FC de volta, Flamengo agora é o assunto, Gabriel Barbosa é o assunto. Nós ouvimos no dinamismo, Pascoal, do futebol, nos últimos meses, que o Gabriel Barbosa poderia jogar no Grêmio, jogar no Cruzeiro, jogar no Palmeiras, jogar no Corinthians, mas o Marcos Braz deu aí 2 dias atrás para Raíssa Simplício, competente jornalista, uma declaração nova. Sabe para onde o Gabigol pode ir? Para lugar nenhum. Então, assim, é aquele negócio, ninguém quer separar. O casal tá brigado, mas ninguém quer separar. Ninguém tem coragem de separar mesmo. É isso que tá havendo, entendeu? Agora, claro que com Felipe Luiz agora, você tem aí uns novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. Como eu falei na outra entrevista, eu conheço o Gabriel muito bem. Também sei dos pontos positivos que ele tem e também sei das fraquezas que ele possui. E o meu trabalho com ele é dar toda a informação do mundo, todo o carinho durante os treinos para ele e para todos. Então toda a informação na função que ele tem como atacante, ele tem que desempenhar um papel. E ele fez isso, tudo que eu pedi hoje no jogo ele fez. Ele atacou o espaço quando eu falei que ele tinha que atacar, ele entrou na área quando ele tinha que entrar, ele entrou no lugar certo, ele tentou não perder bola de costas. Tudo o que eu pedi ele fez. O jogador vai ter jogos melhores e piores, tem fases melhores e piores, vai ter momentos com muita confiança, onde até vai exagerar, e vão ter momentos de baixíssima confiança, como eu mesmo passei com a camisa do Flamengo. Olha aí a participação ali, prestígio recuperado. Primeiro a gente tem essa tela fazendo uma linha do tempo, uma cronologia do agitado ano de 2024 do Gabriel Barbosa, não relacionado a gols marcados, especialmente fora de campo. Ali, em março, suspensão por doping. Em abril, um mês depois, 35 dias depois, liberado para atuar após efeito suspensivo. Em junho, meio do ano, finalzinho de junho, dia 29, afastado antes do jogo contra o Cruzeiro após declaração do empresário do jogador. 20 de julho, último gol marcado, 12 jogos de lá para cá. Titular nos últimos 3 jogos do time, última vez que isso havia acontecido, em agosto do ano passado, quando ele fez 5 jogos consecutivos, 5 jogos seguidos. O Tite ainda não era o treinador do Flamengo. Muito bem, o Tite foi embora, o Felipe Luiz assumiu e com o Felipe foram 2 jogos como titular. Atuou em média 80 minutos e meio, ainda não balançou as redes, não fez nenhuma assistência, finalizou 2 vezes por partida, corretamente, uma finalização certa por jogo. Zinho, meu amigo, Tetra, o que é a natureza? E mesmo assim, sem números tão positivos, tão favoráveis, a coisa mudou. Mudou porque tem a confiança do treinador, mas dentro de campo, vamos ser justos. O Gabigol só está tendo mais minutos, mas rendimento, eu não acho que ele está jogando bem ainda não. Ele está tendo mais oportunidade, escalado, aí é uma crítica ao anterior treinador e elogio ao atual. Ele é escalado na função dele. E o treinador que o conhece e que gosta e que quer dar essa minutagem moral para ele ganhar o ritmo, está dando essa confiança para ele. Mas o aproveitamento dele não é bom ainda, gente. É que o problema é o seguinte, com o treinador anterior, com esse rendimento, ele já tinha sido sacado. E o atual dá a moral dele continuar jogando, porque o time melhorou, o time não tomou mais gols, o time venceu 2 jogos, e isso deu moral para que o treinador o mantenha. Então, assim, vamos ser justos. Jogar para ser essa empolgação toda, ainda não está jogando. Eu acho que tem que dar ritmo para ele mesmo. Acho que o Tite errou, mas para também já falar que é por isso ele já merece a renovação, por isso ele já é o jogador que o Flamengo... Peraí, calma. Vamos ser coerentes e justos. Aliado a todos esses números, eu ainda acrescento contusão que ele teve e
vestia a camisa do Corinthians, que perdeu a camisa 10, gerou uma polêmica enorme e que foi toda aquela polêmica dele sair para outros clubes. Então, nem estava na tela aí, mas teve 2 casos provocados pelo Gabigol. Todos os casos ali não foi culpa de nenhum treinador. Para ele ter ficado suspenso, para ele ter ficado fora, infelizmente, contusão não é culpa dele também. Acontece com qualquer atleta. Mas tudo que aconteceu com o Gabigol foi proporcionado, o que aconteceu foi por atitudes dele. Então agora a gente não pode falar que estava todo mundo errado porque não botou ele para jogar. Não, ele contribuiu para isso. Agora, muito legal, eu acho que com a ausência do Pedro, com tantas contusões, com tantos jogadores de fora, o Felipe Luiz muda o sistema de jogo, aproveita os jogadores na sua posição, é mérito do Felipe Luiz, e o Felipe Luiz acredita na recuperação dele, que eu também acho que vai acontecer. Com os treinamentos, com o empenho dele, com ele motivado. Mas também, né, vamos olhar. O cara não dá oportunidade. Não dá oportunidade o cara, né? O cara querendo mostrar serviço. Não tava bem de fase. Tava em campo, mas não tava bem de fase. Querendo ter mais minutos para poder mostrar serviço. Aí o cara chega, o inimigo, um técnico entra no time ser inimigo do jogador, que nem o Tite fez com o Gabigol. Aí fica difícil, né? Qual é? Vamos também dar um ponto positivo pro cara, né? O cara também queria procurar outro time que desse valor a ele, né? Como foi o caso de Corinthians, de Cruzeiro, de Santos, que queria Gabigol. Com a dupla, com o Bruno Henrique entrosando novamente, com os jogadores entendendo o que o Felipe pede e isso está sendo melhor, e com todo mundo apoiando. O Gabigol às vezes entrava em campo e tinha misturas de vaia e aplausos. Não era unanimidade. E ainda há pouco tempo, mesmo com o Felipe Luiz, não era unanimidade. Muita gente ainda fala, não tem que renovar não. Então assim, eu acho muito cedo para ter... Me causa estranheza do Marcos Braz falar que o casamento está tendo um problema, que ninguém quer sair. Não, o Flamengo fez uma proposta para o Gabigol, só que de 1 ano, e o Gabigol não quis, não aceitou. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, se ele vai aceitar 1 ano. Primeiro que essa gestão não sabe nem se ela vai ficar para renovar esse contrato. É verdade. Agora, como tudo que o Gabigol faz, dentro de campo também é muito potencializado, a gente estava vendo ali os melhores momentos do jogo contra o Corinthians, a estreia do Felipe Luiz, o primeiro jogo dessa sequência do Gabigol como titular, embora ele venha de 3, né, agora efetivamente como titular. Se aquela bola da letra, que o Hugo fez uma grande defesa, entra, já imaginou a proporção, o barulho? No vestiário... Caraca! Ou ele vai lá esse lance aí. Não, maravilhoso. Dorival, convocação! Era quase clamor por Gabigol na seleção. E aí ele iria dizer pro Landim, ele iria pedir pro presidente Landim assinar o contrato que me parece que tá lá em cima da mesa, que aí é um contrato de 5 anos. O Flamengo ofereceu de 1 e ele pediu 50%, assim a gente lê, né? Da própria Raíssa, que competente, que entrevistou ele aí agora. A gente lê que o pedido era 5 anos, 50% de salário, e o Landim falou, só que o Braz, o ano passado, em outubro, nessa época, ele achou que era legal, ele concordou. Teve até aperto de mão lá, então, só que o Landim falou, não, segura aí, ele também não tá jogando tudo isso e tal. Aí ele ficou magoado, chateado, o empresário deu declaração, porque até então, para o empresário, para ele, se o Braz falou que está tudo bem, é porque ele já consultou o presidente, aí o presidente deu uma segurada. Então, quando o Braz fala aí desse casamento, ninguém quer separar, eu não tenho certeza disso. Uma certeza que eu alimento é de que ninguém quer ser o culpado da separação. Nem o Flamengo falar, não deu para ficar com ele, não interessa mais, porque aí causa, ainda mais agora, né, antes de eleição, falar um negócio desse. Eu acho que pode ser também, Mauro. E o Gabigol, se quiser sair também, não quer sair pela porta dos fundos. Sabe que pode ser também? O Pedro não vai jogar mais esse ano. Ainda vai demorar muito para voltar. Sim. O Flamengo tem compromissos importantes esse ano. Não tem outro centroavante. Sim. O Felipe Luiz coloca cada jogador no seu lugar, na sua posição, não inventa a moda. O centroavante que ele tem é o Gabigol. Para ele manter
a imagem do Gabigol um pouco mais forte e estimular mesmo, motivar o Gabigol nessa reta final, deixar a porta aberta de uma renovação também pode ser um trunfo. É um trunfo. Ele também, assim, ou ele coloca o Bruno Henrique ali, centroavante, e tira o Gabigol, mas já está provado que ele, inclusive, entrou pensando, o Bruno Henrique, quando arrebentou comigo, era do lado esquerdo, era na correria, e era com o Gabigol aqui. O outro seria o Carlinhos, que eu também acho que ele não vai pôr. Então, assim, a chance do Gabigol jogar, espero que não se machuque, cada vez entre mais em forma, tem 10 jogos ainda para o Brasileirão e a Copa do Brasil, que começa aí contra o Corinthians a decisão. Cara, são muitos jogos para que ele, com o talento que tem na posição que joga ali, não faça 2, 3 gols decisivos, cara. Ele vai fazer. Claro, ele precisa ter 3, 4 chances, né? Porque ele perde muito gol também. Ele perde. Ele jogou 90 minutos. Quando você fala 3, ele jogou 90 minutos contra o Atlético Paranaense, que era um time misto, etc. Mas ele jogou. Ele deu 2 finalizações. Você mostrou ali, que deu uma e uma no jogo do Atlético, 2. Uma no gol e uma para fora. Eu acho que ele vai continuar... E eram números do Felipe Luiz, os 2 jogos com o Felipe Luiz. Isso, que são parecidos com o Tite, que é uma finalização, acho que ali deu uma em média também, não é? Não, uma certa, 2 finalizações por jogo, uma certa. Exatamente, no Atlético Paranaense foi exatamente isso, uma no gol e uma para fora. Eu acho que ele vai continuar jogando. Agora, se o Flamengo ganha a Copa do Brasil com o gol dele... Aí é um abacaxi, hein? Para o Flamengo, né? Para ele, não. Porque aí ele vai poder falar, aí, vocês querem que eu fique e tal ou não? Agora, quanto tempo também ele vai ficar esperando? Vamos supor, ele joga agora, joga ali, decide um jogo com o Corinthians, aí o Flamengo vai para a final, aí fica esperando e ele vai esperar, ele não vai pressionar também essa diretoria? Para dizer, pô... Mas ele não tá com moral para isso, né? Se ele mete um gol e tira o Corinthians, se é ele que vai para a final... Porque a chance dele jogar na posição que ele joga, cara, uma hora essa bola vai entrar e pode entrar de uma forma muito decisiva. Não estou falando que tá 3-0, sai um gol dele. Não é isso. É um jogo de 1-0. Sabe quem também saiu em defesa do Gabigol, Oswaldo Pascoal? Sei. O Galo. O maior de todos. Vamos ouvir o Galo? Daí você já remata. Eu acho que a camisa é o que menos importa. O que importa é ele jogar e ter uma continuidade de jogos por tudo que ele fez no Flamengo. Não, mas o treinador, o problema dele, acho que era só com o Tite, né? E do Tite com ele e ele com o Tite. Então, eu acho que foi muito chato aquilo que aconteceu no caminhão, da maneira como ele falou, a respeito do treinador da seleção brasileira. Então, aquilo ali também você tem que se colocar no lado do... A camisa do Corinthians. A camisa do Corinthians é o que eu acho que isso não significa nada. Tá. Porque você cansa de ver jogadores aí de outros times com a camisa do Flamengo. Se for do Zico, então. E você não vê, alguém falou alguma coisa do Vinícius Júnior quando tá ele jogando no Real Madrid, ele estava torcendo no Maracanã com a camisa do Flamengo? Né? Daquele centroavante da Alemanha, que botou a camisa do Flamengo para poder a torcida do Flamengo apoiar a Alemanha na Copa do Mundo? 2010. O português lá que joga no Milan com a camisa do Flamengo. Então, sabe, eu acho que aquele momento era o momento do Gabigol, não era legal. Se ele estivesse fazendo gol, botasse camisa dado qualquer uma, não tem problema. Eu tenho digamos assim, maior respeito pelos times com quem eu joguei, já vesti camisa do Vasco, do Fluminense, não fez problema nenhum. Entendi. Entendeu? O importante é o que você está fazendo com o Flamengo. É verdade. Não vejo isso, a camisa é o que menos importa. Eu te amo, Galo, mas é diferente. Esses exemplos aí não colaram, não. Mas vamos lá, ó. Números do Gabriel Barbosa pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro desse ano. São 14 partidas, 3 como titular, 2 apenas marcados nos 14 jogos, 1 assistência. Portanto, 3 participações de gol em 14 rodadas. Média dele no prêmio ESPN Bola de Prata, aposta ganha 5,5. 5,5 não passa de ano, né? Não, Pascoal, quero saber de você daqui a pouquinho. Ele não marca, como nós já dissemos,
desde o dia 20 de julho na vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Criciúma. Olha lá, Marcos Braz, Felipe Luiz e Zico, 3 aliados e tanto para o Gabriel Barbosa, Tem Pascoal. muitos aspectos para você abordar, né? Primeiro, a verdade no futebol não dura 24 horas, né? Não tem verdade no futebol duradouro. Porque do mesmo jeito, desculpa te interromper, do mesmo jeito que o Mauro falou que ele pode fazer o gol do título, tal, isso é bem possível, que a bola passa lá toda hora. Se no domingo da semana que vem o Flamengo for eliminado pelo Corinthians e o Gabriel Barbosa fizer uma partida pífia, também vão pegar pesado com ele. Assim, o Marcos Braz, falar a respeito, o Marcos Braz tem uma proximidade muito grande com o Gabigol. O Zico adora o Gabigol, perfeito? E o Felipe Luiz jogou e gosta do Gabigol, né? Mas quem assina, quem dá o autógrafo no contrato que está em cima da mesa dele, que já não deu no ano passado, é o presidente Rodolfo Landim. Que vai sair. E ele aqui, o Mauro aqui, eu aqui, ele aqui na nossa frente, não me parecia muito, não me pareceu em nenhum momento, na entrevista que ele nos deu, interessado em ter o Gabigol na próxima temporada, dele renovar esse contrato com o Gabigol. Porque o contrato dele é no final do ano, é um contrato de um jogador com toda essa expressão que pode ficar livre no mercado. Ele não demonstrou nenhum interesse, pelo que eu vi, pelo que a gente conversou aqui com o presidente do Flamengo. Mas como as pessoas dizem, o futebol é dinâmico, mas a verdade não dura 24 horas no futebol. O que é verdade hoje, amanhã já não é, amanhã já é outra coisa, as coisas se atropelam, as coisas vão assim. O Gabriel tem muito carinho da torcida do Flamengo, essa memória afetiva vai muito em relação à conquista da Libertadores, né? Porque as duas conquistas, porque ele participa dos gols decisivos, né? Tanto contra o River Plate contra o Atlético Paranaense. Acho que essa é uma memória muito afetiva que tem a torcida do Flamengo, que conseguiu perdoar o caso da camisa do Corinthians, mas eu acho que vai passar diretamente pelas possibilidades dele. Eu não gosto muito disso, mas eu sou obrigado a concordar com o Zinho que ele não está jogando bem. Ele tem entrado em campo, tem feito... O Felipe Luiz disse que ele fez tudo que ele pediu, menos o gol. Então, falta um pouco de brilho, está faltando um pouco do Gabigol do jeito que ele é. Ô, Pascoal. A explosão dele. Diga, Zinho. Eu sei que você não gosta muito de concordar comigo, mas vamos lá. O Pedro, ele machuca na última convocação da seleção brasileira. Até esse momento da contusão do Pedro, quem escalaria o Gabigol no lugar do Pedro? Vamos parar de ser aproveitador, que o Tite já saiu. Tá? É muito fácil jogar pedra em quem já está ali morto. O Tite não foi bem no Flamengo? Não foi bem no Flamengo. Agora, colocar na conta do Tite... Também acho uma sacanagem. O Gabigol não jogou porque o Tite não gosta, eu não acho justo. Ninguém escalaria o Gabigol no lugar do Pedro, a fase que o Pedro estava. E os problemas que o Gabigol proporcionou para ele mesmo dentro do Flamengo. O Tite pode até não ser apaixonado, e não é. Mas... que o Gabigol não estava jogando porque o Pedro estava melhor. E o Gabigol teve muitas polêmicas e problemas, gente. Tanto que o Gabigol não é o centroavante titular da seleção brasileira. Em boa forma, o Pedro é. O Gabigol não é o artilheiro da temporada no Brasil. O artilheiro é o Pedro, com 30 gols, e ninguém se aproximou do Pedro até agora. Mas olha o que ele causou de problema fora do campo, Pascoal. Sim, eu estou dizendo para você que se você pegar o pacote inteiro... Eu sei que a comoção existe porque esses 2 jogos o Flamengo ganhou com o novo treinador, a saída do Tite motivou o torcedor, criou... O Tite só saiu porque o time precisava dessa motivação para enfrentar o Corinthians. Porque senão o Tite não sairia. As vaias que o Tite recebeu no Maracanã, na partida contra o Atlético Paranaense, determinou a caixa de ressonância que a gente diz. No São Paulo, a arquibancada grita, vai dentro da sala do presidente. É assim. No Flamengo, a torcida grita, vai dentro da sala do presidente também. Então é isso que a gente viu. Trocou para dar uma recuperação, para dar um respiro chamado no time. Fato Novo. Então, exatamente. E aí a gente vê, agora o Zico tem um carinho enorme pelo Gabriel.
Tem um carinho enorme. Mas o Galo, para mim, é o maior de todos que vestiu a camisa do Flamengo. O Galo é espetacular e, além de tudo, é uma pessoa maravilhosa. De tudo que ele fez no Flamengo, ele é uma pessoa espetacular. Mas eu não concordo em boa parte do que ele falou. Eu não concordo com o que ele falou. E eu sou obrigado a concordar com o Zinho. O Gabriel só não está jogando porque ele não seria titular com qualquer outro treinador, porque o Pedro é o cara da vez. O Pedro é que está mandando. O Pedro ficou no banco pro Gabriel, não ficou? Sim. E agora chegou a vez do Pedro ser titular e o Gabriel é banco. O problema Claro, concordo plenamente, o Tite nunca morreu de amores e tal, isso é uma história. Mas o problema do Gabigol, desde o ano passado, é com ele mesmo, né? Sim. Porque quando ele teve 22, aí não tinha o Bruno Henrique, o Dorival colocou os dois para jogar e foi uma maravilha, mas aí ele estava voando. Se ele estivesse voando agora, ele ia forçar o Tite a colocar os dois, porque eu acho que o Pedro não ia tirar. Mas o Gabigol nunca entrou em forma o suficiente, nunca teve tão à disposição. Não foram tão poucas as chances do Gabigol com o Tite. Mas ele estava sempre voltando com problema. Ele nunca estava voando, né? É curioso, você falou do último gol, pra você ver. Esse último gol contra o Criciúma, estava 1-0 para o Criciúma, o Flamengo vira com um gol do Pedro e o Gabigol, que joga só 13 minutos, bate o pênalti decisivo. O Pedro deixou, o que era artilheiro, deixou para o Gabigol pela fama e pela qualidade que tem o Gabigol nos pênaltis, né? Então, esse último ainda foi de pênalti e com o Pedro em campo. Mas quem bateu foi o Gabigol. Agora, eu acho que é ele. Agora, 10 jogos aí, lógico que ele vai começar a jogar melhor do que ele jogava, porque até fisicamente ele vai melhorar. Mobilidade, vai jogar, né? Porque também ficar entrando 10 minutos, 15 minutos, só não é a mesma coisa. E aí ele vai apresentar algo diferente do que ele apresentou, imagino, né? Ainda mais não tendo o Pedro, ele vai apresentar algo diferente do que ele mostrou esse ano. E aí vão dizer, tá vendo? O problema era o Tite que não punha para jogar. Eu não acho que seja bem isso. Além de tudo, ainda tem o contrato de 1 ano que o Flamengo ofereceu, né? Os 50% o Flamengo deu um reajuste, mas só faz contrato de 1 ano. O Palmeiras oferecia 3 anos com um salário ainda melhor do que ele tinha no Flamengo. Aí dependeu da escolha dele, não assinou aquele documento do pré-contrato e o Palmeiras abriu mão dessa possibilidade. Acho que falaremos mais dessa possibilidade esse ano ainda. Acho que está nada resolvido. Nem ele está mais perto, nem mais longe do Flamengo. Vai ter que jogar e aí precisa saber se é genuína essa vontade, esse desejo do Flamengo em que ele continue. Claro. Ou pelo menos você vislumbrar a possibilidade dele continuar. Pode ser também algo eleição, só para... gente, tem eleição no final do ano. Exato. Não, pois se fosse uma eleição vontade... no clube. Quem vai ser o presidente? Sim, mas se o Landim quisesse, já teria renovado agora, independentemente de perder ou ganhar a eleição, que é o que o Gabigol queria desde o ano passado. E o presidente disse, se ele estivesse voando, ele teria feito. Vai deixar ele com 4 anos para frente aí para o próximo presidente? Vai, mas se ele estivesse voando, vai ser o que ele vai jogar agora. Só que teve 1 ano todo para isso acontecer e agora tem 2 meses para ter essa resposta aí. 2 meses para ter essa resposta, 30 segundos para terminar o ESPN FC. Mas você volta... É isso aí, nação! Notícias atualizadas do Flamengo para vocês. E eu venho trazer esta bomba aqui. Olha, Pogba no Flamengo tem decreto da nação com aprovação imediata, sem pensar. Notícia que saiu agora às 21 horas, né, da noite e 11 minutos, pelo horário de Brasília. E eu vou estar aqui lendo, passando no site a notícia para você. Veja só como está aqui dizendo. Vamos lá. Vamos ler aqui essa primeira estrofe aqui, ó lá. Jogador francês teve a sua pena reduzida pelo CAIS e pode ficar à disposição para atuar a partir de 2025. Aqui, ó, rubro-negro. Aqui, galera, vou marcar aqui pra gente ver, né? Vamos lá, aqui, ó. Pronto, pode chegar no rubro-negro. Raul Pogba está cada vez mais perto de resistir o seu contrato com a Juventus da Itália. O fim dos trâmites deve acontecer até o final do ano, deixando o meio-campista livre no mercado. Então, o Pogba, né, tá terminando ali o contrato com a Juventus e vai ficar livre no mercado. E quem tá interessado nele, imagine quem tá dando umas alfinetadas para pegar ele, Felipe Luiz, né, para trazer ele pro Flamengo. É muita estrela no Flamengo, né, galera? Mas só
que quanto mais melhor. Tá aí o Pogba, como vocês estão vendo. A notícia diz assim: recentemente o jogador foi suspenso por 4 anos, após ter sido pego por exame antidoping. No entanto, a corte arbitral do esporte reduziu a sentença para 18 meses. Então ele teria que ficar mais tempo, né? Foi só para 18 meses. Vamos lá. Isso. Com isso, a tendência é que Pogba já esteja disponível para voltar a atuar em março de 2005. Com o meia futuramente livre no mercado, a torcida do Flamengo pediu a contratação do jogador. A aprovação da nação nas redes sociais, torcedores de clubes carioca consideram a possibilidade em ver Pogba aprovando, né? O francês no elenco já aproxima-se da temporada. Esse é muito craque, diz um torcedor, né, do Brooklyn. Fechando com ele, e vai deixar vai ficar treinando com o Sub-20 em janeiro. E esta forma sugeriu outro torcedor sobre o francês, sabem, sondando, aprovado pelo Corinthians. Então, galera, tem o Corinthians também, que tá de olho no Pogba, não é isso? Mas no Flamengo nem todos aprovaram, viu? Nem todos aprovaram aqui no Flamengo. Então vamos lá. Quem não aprovou no Flamengo? Porém, nem todos apoiaram a chegada do jogador que chegaria para atuar ao lado de Gerson, no lugar do Alan. No banco, ao menos até aprovar que ainda consegue atuar em alto nível. Mas eu traria sem pensar 2 vezes, comentou outro. Galera. E aí, vocês concordam com essa contratação de Pogba? Foi pego por antidoping, aí pegou 4 anos. Eu não sei como resolvem lá na Itália, né? Passou para 18 meses e ele está disponível e a torcida do Flamengo, a maioria, aprovou aí essa contratação. O que vocês acham? Deixem nos comentários aí se essa contratação vai servir para o Flamengo ou vai só colocar mais um jogador, porque é da Europa, no banco, né? Ou tirar um que esteja atuando bom para colocar no banco. Deixe nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e é isso aí. Esse é a minha notícia para vocês.